O homem foi criado por Deus, mas um dia o homem desobedeceu à ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Você já deve ter feito muitos pedidos a Deus. Muitos. E se você observar bem, o seu pedido fala de você. Fala para aquilo que você está olhando, para aquilo que você dá importância. E Deus? O que ele dá importância? Qual é o sonho de Deus? Qual é o pedido de Deus? O que ele faz em relação a nós ou em relação à situação que temos neste mundo? Bem, primeiramente, Deus, ele tem um sonho, já tinha um sonho antes mesmo de existir o pecado. Ele tinha o sonho de andar com o homem, ter comunhão com o homem. Fez o homem para que esse homem tivesse a liberdade de escolher Deus, de ser grato a Deus. E Deus criou todas as coisas. E depois fez o homem. Caminhou com o homem todas as tardes. E depois trouxe a mulher, a sua auxiliadora. Não deixou faltar nada. Porém, o homem veio a desobedecer a Deus, a uma ordem que Deus deu. Essa ordem veio justamente para deixar eles escolherem. Não apenas que Deus tivesse o sonho, mas eles escolhessem se sujeitar ao sonho de Deus ou se sujeitar ao seu próprio sonho. Infelizmente, um homem pecou e deixou de andar com Deus de forma natural para entregar a sua autoridade, a sua força ao diabo, que a passou a ter autoridade, domínio sobre o mundo por causa do pecado. Ou seja, quando você desobedece, você dá autoridade ao mal para estar sobre a sua vida. E quando você obedece, você aceita o domínio de Deus. E quando o Senhor Jesus veio a este mundo com um sonho de Deus Pai, para morrer, para pagar um alto preço, para arrancar as pessoas dessa prisão, porque o pecado traz a morte. Mas o Senhor Jesus veio a este mundo, habitou entre nós, revelando quem era Deus, como Deus era, e pagou um alto preço para que você e eu não continuassem mortos no nosso delitos, pecados, nos nossos pecados. Mas você tem que aceitar a verdade de Deus, a instrução, a justiça. Então, Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele fez um pedido. Ele falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Ou seja, o pedido que o Senhor Jesus fez a Deus Pai era para retribuir a glória a Deus Pai. Ele seria honrado, ou seja, ele seria fiel até o fim para que Deus fosse
glorificado através dele. Ou seja, a sua vontade, a vontade do Filho, do unigênito, na época, quando o Senhor Jesus estava aqui, ele era o único filho. Mas depois que ele morreu e ressuscitou e batizou com o Espírito Santo aqueles que o aceitam, que se entregam, esses receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus veio com essa missão de cumprir a sua missão, ainda que lhe custava a vida. E ele queria retribuir ao Deus Pai a glória. Não era a fim de ter a glória só para si. Não, ele queria a glória para Deus Pai. E esta é a pergunta que eu faço para você. O seu pedido é para retribuir a glória a Deus ou a você mesmo? É para a sua reputação? É para a sua vontade? É para os seus sonhos? Ou é para os sonhos de Deus? Bem, medita sobre isso enquanto vamos a uma trilha musical e já voltamos após ela. E qual era a finalidade do Senhor Jesus neste mundo? Bem, é o que diz aqui a palavra de Deus, diz assim: assim como lhe deste poder, para quem? Para o Filho de Deus, sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Sabe, o Pai, Deus Pai, deu autoridade, poder para o Senhor Jesus, para dar vida eterna a todos aqueles que Deus Pai entregou para o Senhor Jesus. E por quê? O que é isso, Viviane? Eu não estou entendendo nada. Bem, para você entender é que, primeiro, você precisa entender que nós, seres humanos, nós temos a alma. E a alma, ela não morre. Ela nunca vai morrer. Em outras palavras, o corpo físico, o seu corpo morre, mas a sua alma não. Ela vai viver por toda a eternidade, mas ou ela vai viver por toda a eternidade na morte eterna, que aí existe a morte eterna, que é a separação dessa pessoa por toda a eternidade, separado de Deus, ou a vida eterna, junto de Deus. E todos os seres humanos foram criados por Deus para serem imortais, ou seja, não morrerem. Mas a desobediência do primeiro homem, Adão, gerou a morte, tanto física quanto espiritual de todos. Porém, a alma continua existindo. Isso quer dizer que, mesmo que o corpo humano pereça, a alma permanecerá viva. Portanto, todos terão a eternidade pela frente. A diferença é que, enquanto uns desfrutarão com alegria, paz e vida, outros a vivenciarão com sofrimento, dor e morte espiritual. E sabe, o Senhor Jesus recebeu essa autoridade para conceder a todos essa plenitude divina que se chama vida eterna. No entanto, só possuem aqueles que obedecem à sua palavra e andam na disciplina da fé. Sabe, isso é uma escolha sua. O diabo, Deus, familiar, não pode decidir por você.
Você tem o livre-arbítrio para escolher a quem você vai priorizar, a Deus ou a si mesmo. Quando você está falando tudo que não é Deus é a favor do diabo, mesmo que seja para você. Se você quer as coisas para si e não para Deus, porque olha só, todas as vezes que você quer para si é só para os seus interesses, só para aquilo que está em volta a esse mundo. Quando você está ligado ao interesse de Deus, é relacionado à sua vida eterna. É o sonho de Deus. É que você viva eternamente com Ele, desfrutando dessa paz, dessa vida, que não vai ter fim. Não vai ter dores, não vai ter sofrimentos, não vai ter tristeza, não vai haver lágrimas. Mas você tem que escolher isso aqui nesse mundo, em obedecer à palavra de Deus, andar nessa disciplina da fé. E aí é que há a sua escolha. Quem que você escolhe? A Deus ou a você? Avalie e tome a decisão certa, porque a decisão certa é aquilo que vai deixar você feliz por toda a vida e não aquilo que vai fazer você feliz para apenas um momento da sua vida, porque isso é uma mentira. Imagina você ser feliz por um momento na sua vida, isso é uma mentira. Agora, você ser feliz por toda a vida e até a eternidade, isso é verdade. E é isso que Deus quer para você.